No silêncio profundo do cosmos, onde as distâncias são medidas em luz e o tempo se estica até a eternidade, a humanidade sempre olhou para cima. Nós perscrutamos a escuridão salpicada de diamantes de fogo e nos perguntamos: estamos sozinhos? Por milênios, essa foi uma questão para filósofos e poetas, sussurrada ao redor de fogueiras e debatida em salões de mármore. As estrelas eram faróis distantes, belos mas inalcançáveis, guardiãs de segredos que pareciam destinados a permanecer para sempre fora do nosso alcance. Mas algo mudou. A humanidade construiu um olho dourado, com 18 espelhos hexagonais, projetado para enxergar o invisível. Uma máquina do tempo capaz de olhar para o passado do universo, para o nascimento das primeiras galáxias. Nós o chamamos de Telescópio Espacial James Webb, e nós o apontamos para o nosso vizinho mais próximo, um sistema estelar que cativou nossa imaginação por séculos, a apenas 4 anos-luz de distância. Um nome que ressoa com promessa e esperança: Alpha Centauri. Esperávamos encontrar mundos, talvez sinais de água, quem sabe, os blocos de construção da vida. O que encontramos, no entanto, foi algo diferente, algo que ecoa no vazio, uma revelação que não respondeu à nossa antiga pergunta, mas a substituiu por uma nova, muito mais perturbadora. O universo não está vazio, é apenas silencioso. E o que o James Webb acaba de observar em Alpha Centauri é mais assustador do que jamais ousamos pensar. Alpha Centauri não é uma única estrela, mas um balé cósmico intrincado. Um sistema triplo, uma dança gravitacional de 3 sóis. As 2 estrelas principais, Alpha Centauri A e B, são semelhantes ao nosso próprio Sol. Elas orbitam uma à outra em uma valsa elegante que leva 80 anos para ser completada. De um planeta hipotético nesse sistema, o céu teria 2 sóis, pintando paisagens com matizes duplos de luz e sombra. Mas há uma terceira companheira, mais distante e enigmática. Uma pequena anã vermelha, fraca e temperamental, chamada Próxima Centauri. Ela é a estrela mais próxima da Terra, além do nosso Sol. E ao seu redor, em uma órbita perigosamente apertada, reside um mundo, um planeta. Próxima B. Um nome que se tornou um farol para os caçadores de exoplanetas. Este mundo está na chamada Zona Habitável de sua estrela, a região orbital onde as temperaturas poderiam, teoricamente, permitir a existência de água líquida na superfície. A descoberta de Próxima B, em 2016, eletrificou a comunidade científica e o público. A possibilidade de um mundo potencialmente habitável, tão perto, em termos cósmicos, parecia um convite do universo. Uma placa de bem-vindo pendurada na porta da casa ao lado. Mas Próxima Centauri é uma anfitriã traiçoeira. Anãs vermelhas são conhecidas por sua fúria. Elas entram em erupção com labaredas estelares violentas, muito mais poderosas do que as do nosso Sol. Essas tempestades de radiação poderiam varrer a atmosfera de qualquer planeta próximo. Poderiam esterilizar sua superfície, banhando-a em raios X letais. A vida em um mundo como Próxima B teria que ser incrivelmente resiliente, talvez escondida no subsolo ou em oceanos profundos, protegida da ira de seu Sol. Por anos, essa foi a narrativa. Um mundo de promessas, mas envolto em perigo. Uma moeda cósmica, com a vida de um lado e a aniquilação do outro. Nossos telescópios baseados em Terra e até o Hubble podiam apenas inferir sua existência. Nós o víamos como uma sombra, uma oscilação sutil na luz de sua estrela-mãe. Não podíamos vê-lo diretamente. Não podíamos estudar sua atmosfera. Não podíamos saber a verdade. Até agora. Até o lançamento do James Webb.
Construir esta maravilha da engenharia foi uma odisseia em si. Décadas de planejamento, de inovação, de superação de desafios que pareciam intransponíveis. Imagine uma peça de origami do tamanho de uma quadra de tênis, dobrada com precisão para caber no topo de um foguete. Imagine espelhos revestidos com uma fina camada de ouro, polidos com uma perfeição quase atômica. Imagine um escudo solar de 5 camadas, cada uma mais fina que um fio de cabelo humano, projetado para manter o telescópio em um frio profundo e absoluto. O Webb não enxerga como nós. Ele vê o universo em infravermelho. Ele enxerga o calor, a assinatura térmica emitida por estrelas distantes, galáxias nascentes e, crucialmente, pelas atmosferas de planetas que passam na frente de seus sóis. É como ter um novo sentido. Por toda a história, olhamos para o cosmos com um olho, o da luz visível. O Webb nos deu um segundo olho, capaz de perfurar nuvens de poeira cósmica e revelar os segredos que o calor deixa para trás. Para entender o poder do Webb, imagine que você está em uma colina escura, olhando para uma casa distante na outra extremidade do vale. Com seus olhos, você pode ver se as luzes estão acesas. Talvez você veja silhuetas passando pelas janelas. Isso é o que o Hubble podia fazer. Agora, coloque um par de óculos de visão térmica de altíssima tecnologia. De repente, você não vê apenas as luzes. Você vê o calor emanando das paredes. Você pode dizer quais cômodos estão ocupados. Você pode ver a assinatura de calor de um carro que acabou de sair da garagem. Você pode até detectar o calor residual de pegadas no gramado. Você está vendo uma camada de realidade que estava completamente oculta antes. Isso é o que o James Webb faz com os planetas. Ele não apenas vê a luz da estrela diminuir quando o planeta passa na frente. Ele analisa a luz que atravessa a fina camada da atmosfera do planeta. E nessa luz, como um código de barras cósmico, estão as impressões digitais dos elementos químicos presentes: metano, dióxido de carbono, vapor d'água, as moléculas da vida. Quando a primeira leva de dados de Alpha Centauri chegou ao Instituto de Ciências do Telescópio Espacial, em Baltimore, a atmosfera era de uma excitação contida. Anos de espera, de esperança, culminando naqueles pacotes de informação, viajando milhões de quilômetros do ponto Lagrange, 2 de volta para a Terra. As primeiras imagens eram das estrelas, Alpha Centauri A e B. Elas eram espetaculares. A clareza infravermelha do Webb revelou detalhes nunca antes vistos de suas cromosferas, suas atmosferas exteriores pulsantes. Mas o prêmio real era Próxima B. A equipe apontou o olhar dourado do Webb para a pequena anã vermelha, esperando pacientemente por um trânsito. O momento em que o planeta passaria entre nós e sua estrela. Quando aconteceu, o instrumento de infravermelho próximo e espectrógrafo sem fenda do Webb, ou NIRIS, entrou em ação. Ele bebeu a luz da estrela, filtrada pela atmosfera do planeta, e a dividiu em seu espectro, um arco-íris de comprimentos de onda infravermelhos. Os cientistas se debruçaram sobre os gráficos, procurando por quedas no espectro. Essas quedas, chamadas de linhas de absorção, indicariam quais gases estavam bloqueando a luz da estrela. Eles esperavam encontrar dióxido de carbono, talvez um sinal de uma atmosfera espessa. Eles rezavam por um traço de vapor d'água, o elixir da vida como a conhecemos. Eles encontraram ambos. Havia uma atmosfera e continha água. Uma onda de celebração varreu a sala de controle. Gritos e aplausos. O mundo mais próximo de nós tinha ar e água. A implicação era monumental. Mas a celebração foi curta. Havia mais no espectro.
algo que não deveria estar lá. Linhas de absorção estranhas, em bandas que não correspondiam a nenhuma molécula natural conhecida. Os computadores trabalharam freneticamente, comparando os dados com todos os compostos químicos imagináveis. Finalmente, uma correspondência surgiu, e com ela, um silêncio gelado caiu sobre a sala. As moléculas eram complexas, compostos industriais. Especificamente, análogos de clorofluorocarbonetos, ou CFCs, gases que, na Terra, só foram produzidos artificialmente em nossos processos industriais. Eles estavam presentes em concentrações que superavam em milhares de vezes o pico de poluição da Terra no século XX. A primeira reação foi a descrença. Erro instrumental. Contaminação dos dados. Mas as verificações foram feitas e refeitas. Os dados eram sólidos. A atmosfera de Próxima B estava saturada com poluentes industriais. Isso só poderia significar uma coisa: civilização. Ou, mais precisamente, os restos de uma. O ar de Próxima B era o escapamento fantasma de uma tecnologia avançada. Mas essa não era a parte mais assustadora. A verdadeira anomalia veio de outro instrumento. O instrumento de infravermelho médio, ou MIRI, foi usado para medir a emissão térmica do próprio planeta. Sua tarefa era criar um mapa de temperatura da superfície de Próxima B. Todo planeta com uma atmosfera deveria ter um gradiente de temperatura. Um lado diurno mais quente, voltado para a estrela, e um lado noturno mais frio. Polos gelados e um equador mais quente. Padrões climáticos, correntes de ar, pontos quentes e frios. É a física básica da termodinâmica planetária. O mapa de calor de Próxima B, que o Webb enviou de volta, desafiava essa física. Era quase perfeitamente uniforme. A temperatura na superfície do planeta, do lado diurno ao noturno, do equador aos polos, variava por menos de 1 grau Celsius. Isso era impossível. Completamente, totalmente impossível para um planeta natural. Um corpo planetário não se comporta assim. A energia de sua estrela deveria criar diferenciais térmicos drásticos. A única maneira de um planeta manter uma temperatura tão perfeitamente equilibrada seria através de uma intervenção artificial em uma escala inimaginável. Um sistema de distribuição de energia global. Uma rede planetária de gerenciamento de clima. Algo que pegasse o calor do lado diurno e o redistribuísse com eficiência perfeita para o lado noturno. As duas peças do quebra-cabeça se encaixaram, e a imagem que formaram era de um terror profundo e existencial. Uma atmosfera carregada com os subprodutos de uma indústria massiva. Uma superfície com sua temperatura artificialmente regulada em uma escala planetária. Isso não era um sinal de vida, era um sinal de uma megatecnologia. Mas o planeta estava silencioso. Nenhum sinal de rádio, nenhuma emissão de luz artificial, nada. O Webb não encontrou uma civilização. Ele encontrou seu mausoléu, um planeta transformado em uma máquina, ainda funcionando em modo automático, muito tempo depois que seus criadores desapareceram. Imagine caminhar por uma floresta e encontrar uma usina de energia nuclear perfeitamente preservada, zumbindo silenciosamente, operando com eficiência máxima, mas sem um único ser humano à vista. Sem cidades ao redor, sem estradas levando a ela. Apenas a máquina, funcionando no vazio. A estranheza e o pavor dessa descoberta superariam em muito a alegria de encontrar a própria usina. O que aconteceu com os engenheiros? Onde eles foram? Esta é a realidade com a qual os astrônomos agora se confrontam. Próxima B não é um berço de vida, é uma lápide tecnológica. As implicações disso
se desdobram em camadas, cada uma mais inquietante que a anterior. Primeiro, a questão óbvia: o que aconteceu com eles? Teriam sido vítimas de sua própria tecnologia? A poluição que detectamos foi um sintoma de um colapso ecológico que levou à sua extinção? Eles construíram uma máquina para salvar seu planeta, regulando seu clima, mas era tarde demais? Ou talvez a tecnologia tenha transcendido seus criadores. Talvez eles tenham alcançado a singularidade, fundindo-se com suas máquinas e abandonando suas formas biológicas. Talvez o próprio planeta seja agora um único supercomputador senciente, operando em um nível de consciência que não podemos detectar nem compreender. Ele não nos contata porque somos para ele tão insignificantes quanto uma colônia de bactérias em uma rocha. A segunda camada de pavor vem do paradoxo de Fermi. A questão, levantada pelo físico Enrico Fermi, é simples. Se o universo está repleto de vida inteligente, por que não vemos nenhum sinal dela? Onde está todo mundo? Próxima B oferece uma resposta nova e sombria a essa pergunta. Talvez o universo não esteja cheio de civilizações comunicativas. Talvez esteja cheio de ruínas tecnológicas silenciosas. Talvez o destino final de toda a vida inteligente seja criar uma tecnologia tão poderosa que ou os destrói ou os transforma em algo irreconhecível e silencioso. A grande filtragem, a ideia de que existe uma barreira evolucionária ou tecnológica que impede a vida de se tornar interestelar, pode não estar em nosso passado ou em nosso futuro distante. Pode ser exatamente o ponto em que estamos agora. A transição de uma civilização planetária para uma entidade tecnológica global. Próxima B pode ser um exemplo do outro lado desse filtro. Uma civilização que o atravessou e não sobreviveu, ou pelo menos não na forma que reconheceríamos. Isso transforma a busca por inteligência extraterrestre de uma caça ao tesouro otimista em uma expedição arqueológica sombria. Não estamos mais ouvindo por saudações. Estamos procurando por ecos em tumbas. A terceira e talvez mais profunda camada de medo é a proximidade. Isso não foi encontrado em uma galáxia distante, a milhões de anos-luz de distância. Isso está em nosso quintal cósmico, na porta ao lado. Se uma civilização surgiu, atingiu um auge tecnológico e desapareceu tão perto de nós, o que isso diz sobre as chances de a vida inteligente ser comum? Pode sugerir que a vida é, de fato, abundante, que a inteligência surge com frequência, mas também sugere que sua longevidade é terrivelmente curta. É como se a história do universo fosse uma peça de teatro em um palco imenso e escuro. Ocasionalmente, em um canto ou outro, uma vela é acesa. Ela brilha intensamente por um breve momento, iluminando seu pequeno espaço. E então, inevitavelmente, ela se apaga, deixando para trás apenas uma leve fumaça e o cheiro de cera queimada. Nós, na Terra, acabamos de acender nossa própria vela. E agora, com o web, vimos pela primeira vez a fumaça de uma vela vizinha que já se apagou. Isso muda tudo sobre nossa percepção de nosso lugar no cosmos. Não somos necessariamente os primeiros, nem os únicos. Podemos ser apenas os mais recentes. O silêncio do céu noturno adquire um novo significado. Não é o silêncio de um auditório vazio antes do início da peça. É o silêncio de um auditório após o final da peça, quando todos os atores já foram para casa e apenas os fantasmas de suas performances permanecem. Os cientistas agora estão em um território desconhecido, lutando com dados que não deveriam existir e implicações que abalam os fundamentos da astrobiologia. Como você publica um artigo sobre uma atmosfera artificialmente poluída
e uma temperatura planetária impossível. Que tipo de revisão por pares pode verificar uma descoberta que sugere uma civilização extinta ou transcendida? A descoberta está sendo mantida em segredo, por enquanto. Equipes ao redor do mundo estão usando o Webb e outros instrumentos para reobservar Próxima B, desesperadamente procurando por uma explicação natural. Não importa o quão improvável. Poderia ser uma combinação nunca antes vista de compostos químicos e fenômenos geofísicos que imitam a tecnologia? É uma esperança tênue, e a cada nova análise, ela se torna mais fraca. Os dados são consistentes. A assinatura tecnológica é inegável. E assim, a humanidade se encontra em uma encruzilhada existencial. Durante toda a nossa história, a questão "estamos sozinhos?" nos impulsionou para a frente. Era uma fonte de admiração, um motor para a exploração. A possibilidade de encontrar outros nos inspirou a alcançar as estrelas. Agora, podemos ter nossa resposta. E a resposta é: você está sozinho agora. A solidão que sentimos não é a de sermos a única criança em um parquinho. É a de sermos a última criança no parquinho ao anoitecer, depois que todos os outros foram chamados para dentro. O que fazemos com esse conhecimento? Ele nos dá um aviso, uma premonição. A civilização de Próxima B, seja lá o que tenha sido, alcançou um nível de domínio sobre seu próprio planeta que nós mal começamos a sonhar. Eles controlavam o clima. Eles operavam uma indústria de escala planetária. Eles não estão mais lá. Sua tecnologia sobreviveu a eles, uma máquina fantasma, zumbindo na escuridão, um monumento à sua engenhosidade e, talvez, à sua arrogância. Estamos seguindo o mesmo caminho? Nossas próprias indústrias estão mudando nossa atmosfera. Nós sonhamos em geoengenharia para controlar nosso clima. A história de Próxima B é um conto de advertência, escrito nas linhas espectrais de um mundo distante. É um sussurro do vácuo, dizendo: tenham cuidado. O poder de refazer um mundo é também o poder de desfazê-lo. O telescópio espacial. James Webb foi projetado para olhar para o passado, para as origens do universo. Ironia do destino, ao olhar para o nosso vizinho mais próximo, ele pode ter nos dado um vislumbre de um futuro possível para nós mesmos. Um futuro de poder tecnológico imenso, mas vazio de propósito. Um futuro onde nossas máquinas continuam a funcionar muito depois que a humanidade que as construiu se foi. A escuridão entre as estrelas parece mais profunda agora. O silêncio, mais pesado. Alpha Centauri, que já foi um símbolo de esperança e um destino para nossos sonhos de viagem interestelar, agora paira em nosso céu como um ponto de interrogação assustador. Ele nos força a olhar para dentro, para nossa própria civilização, para as escolhas que estamos fazendo. A grande jornada da humanidade para as estrelas pode não ser sobre encontrar companhia. Pode ser sobre aprender com os fantasmas que encontramos pelo caminho, para que não nos tornemos um deles. O olho dourado do Webb continua a perscrutar o profundo. Ele olhará para outros mundos, em outros sistemas solares, em busca de respostas. Mas agora, uma nova e terrível questão acompanhará cada observação. Não estamos mais apenas procurando por bioassinaturas, os sinais de vida. Estamos também procurando por necroassinaturas, os sinais de vida que existiu. O universo que imaginávamos como um vasto oceano, potencialmente repleto de ilhas de vida, agora parece mais um vasto deserto, pontilhado por oásis que secaram há muito tempo. E nós, em nosso pequeno oásis azul e branco, acabamos de perceber que a água está começando a baixar. A descoberta em Próxima B não será o fim da exploração espacial.
será o seu verdadeiro começo. Uma nova urgência, tingida de medo e admiração, nos impulsionará para a frente. Temos que entender o que aconteceu lá, para que possamos evitar que aconteça aqui. A questão não é mais, estamos sozinhos? A questão agora é, por quanto tempo ainda estaremos aqui? E na imensidão silenciosa do cosmos, a resposta depende inteiramente de nós.